Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje a gente começa um novo módulo, soterologia, como está escrito aí, e a gente vai caminhar durante aqui algumas aulas sobre essa doutrina da salvação. Então, que é muito importante também em nós compreendermos e entendermos com o propósito de nós não sermos levados por algumas doutrinas falsas, por algumas coisas que não estão de acordo com as Escrituras ou que estão totalmente fora das Escrituras. Por isso nós estamos aqui estudando esses temas todos, que tem um propósito, o propósito de nós compreendermos, entendermos as Escrituras, aplicarmos na nossa vida e nós também refutarmos heresias, orientar pessoas que estão com ensinos errados. Esse é o propósito. E nós fazendo isso, glorifica a Deus. Deus é exaltado e a nossa vida também é abençoada em tudo isso que nós fazemos. Teologia é isso, teologia tem que gerar vida. Teologia não é só conhecimento. Teologia, a gente aprende, a teologia é reformada. Ela é um estilo de vida, princípios para a nossa vida que tem que ser aplicado, não só conhecido. Há muita gente que conhece as Escrituras, conhece teologia, mas não é salvo. Não tem uma vida reta, não tem uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para aprender teologia, uma base da teologia, para a gente aplicar no nosso dia e orientar outros também sobre a palavra do Senhor. Tá ok? Abra a palavra do Senhor aí em Romanos, capítulo 8. Aqui, acho que sempre quando nós formos falar alguma coisa nesses dias, nessas quartas seguintes, vai estar a base aqui em Romanos, capítulo de número 8 também, né? Tem muitos outros textos, mas eu vou usar aqui Romanos 8, 28, a partir do versículo 28. Bem conhecido esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos dá, de nos reunir aqui e juntos aprendermos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija e nos abençoe nesse estudo. E fazemos isso, ó Pai, orando em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Então vamos caminhar nessa questão da doutrina aí da soteriologia, como diz aí o guia que nós temos. Eu vou dividir aqui, eu vou dividir entre... vou dar uma explicada aqui que é soteriologia. Depois nós temos dois assuntos importantes, que é a graça comum e a ordem da salvação. A graça comum, muitos dizem que não tem nada a ver com a doutrina da salvação, porque ela não está falando de salvação, está falando de uma graça que Deus dá aos descrentes. A gente vai ver isso aqui. Então tem alguns teólogos que não encaixam isso aqui em soteriologia, mas é importante nós compreendermos a graça comum para depois nós entrarmos na doutrina da salvação, da ordem da salvação e como nós vamos estudar toda essa questão da doutrina da salvação. Tá joia? Então vamos lá. A graça comum e a ordem da salvação é o nosso tema de hoje. Então, o conceito de soteriologia, dá para ler aí, né? Então, tá bom. Soteriologia é basicamente a doutrina da salvação, ou seja, é a área da teologia que estuda a salvação em todos os seus aspectos. Tudo o que envolve e age, e trabalha, e coopera para a nossa salvação, está englobado nessa doutrina da soteriologia. E por que chama soteriologia? Nome bonito para colocar no filho. Soteriologia vem do grego soteria ou soterios, depende da raiz,
grega, e significa salvação ou livramento. Por isso é estudo da salvação. É um termo que usa uma palavra grega para explicar essa doutrina. Então, essa doutrina vai abraçar tudo que envolve a nossa salvação. Como que nós somos salvos? E antes de sermos salvos, e depois de sermos salvos, tudo que engloba a nossa vida com Deus, a nossa vida regenerada, onde caminhamos e andamos com o Senhor. Então, nesse módulo, nós vamos estudar essas matérias aqui. A graça comum e a ordem da salvação, nós vamos estudar hoje. Depois a eleição, que envolve na nossa salvação. Nós vamos falar sobre o chamado do Evangelho e a regeneração, como que a salvação age na nossa vida e produzindo esse novo nascimento, como que nós somos chamados pela pregação do Evangelho, a conversão, a justificação e a adoção, como que ocorre a conversão, o que é justificação, como que nós somos adotados pelo Senhor. Nós vamos trabalhar isso. A santificação, que é a marca de quem é salvo, uma das marcas é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o que é essa santificação? Nós vamos estudar também. A perseverança dos santos, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez filho, sempre filho. Nós vamos ver aqui sobre perda de salvação, ou salvação não se perde. Nós vamos conversar tudo isso nessa doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. E a glorificação, estágio final, onde nós vamos estar na glória já livre do pecado. Estaremos lá para sempre com o Senhor, o resultado daquilo que começou antes da fundação do mundo, e Deus nos colocando na presença dEle e a glória eterna. Então, isso que nós vamos estudar nesse módulo de soteriologia. Ok? Então vamos começar pela a graça comum. O que é graça comum? Graça comum é a graça de Deus pelo qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou eleitos somente. Então, é a graça que Deus derrama sobre crentes e não crentes. Por que a gente tem que entender isso? Porque Deus falou para Adão e Eva, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles morreram imediatamente? Não. Eles morrem espiritualmente, mas depois morrem fisicamente. Depois de muito tempo. Por causa dessa graça de Deus, não de salvação, mas de preservar a vida, de dar força, de capacitá-los. E tudo isso Deus dá aos que são fiéis a Ele e aos que não são fiéis a Ele. Deus não dá ar para respirar somente para os crentes. Aos não crentes também. Aos que blasfemam do seu nome. Isso nós chamamos graça comum. Essa graça comum não salva. São benefícios, graça de Deus, para que as pessoas possam viver, e Deus nessa caminhada, nesse agir dele, vai salvando e trazendo os seus eleitos. Porque se o ímpio, Deus já sabe que quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Então por que já não manda logo ele para o inferno? E por que nós somos salvos? Porque nós não vamos direto para o céu. Deus nos salva para quê? Para Ele. E é para nós estarmos da glória eterna. Por que a gente, quando crê em Cristo Jesus, somos tocados, somos salvos, não vamos direto para o céu? Porque Deus tem propósitos para o ímpio e Deus tem propósitos para o salvo. Então, a graça comum são bênçãos que Deus derrama sobre as pessoas para que possamos viver um mundo em ordem, em comunhão, em alegria, em harmonia, mesmo diante para os não crentes. E a gente vai dissecar um pouquinho essa questão. O texto bíblico aí de Mateus 5,45,
porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Isso é a graça comum de Deus. Só chove na plantação do crente? Não, do ímpio também. Ou só faz sol, né, na plantação do ímpio? Não, faz sol também na plantação do justo. É uma graça que Deus dá a todos, para que nós possamos ter subsistência. Deus dá sabedoria e habilidade a algumas pessoas, e até mais do que a crentes. Há músicos que têm uma habilidade tremenda. E quem deu essa habilidade a esse músico? Deus, uma graça comum. Deus pode dar bênçãos para o ímpio, uma graça comum. E Deus pode dar também sofrimento ao justo. Isso também vem da vontade de Deus. O Salmo 73 explica bem isso. O justo está prosperando, está indo bem, está tudo bem com ele. Graça de Deus sobre a vida do ímpio. E o justo está de mal a pior. Só que tem uma diferença, né? O salmista fala, quase que eu resvalei o pé, quase que escorreguei, porque eu estava vendo somente o ímpio, mas depois eu vi o fim dele. E o fim dele é longe do Senhor. E eu que estou sofrendo, é por um curto período, depois eu vou estar na glória do Senhor. Então, essa graça, Deus dá até riqueza, sabedoria, Deus dá inteligência aos ímpios. Quem fez, aí já não sei, né? Vamos ver aqui, o doutor Coelho, o senhor me ajuda aí, né? Quem fez um comprimido aí, um remédio para dor de cabeça? Dificilmente, acho que foi um crente, né? Pode ter sido, foi um crente? Não foi um crente. Aí eu não vou tomar comprimido, porque não foi feito por crente. Então você está perdido. Ou mais ainda, né, tem o doutor, eu vou fazer uma propaganda aqui, doutor. Tá? O doutor Coelho, ele é especialista em ombro. Deus deu capacidade a ele, graça e tudo mais. Mas ele é crente. Tá? E se eu for escolher um médico, né, um crente, outro não crente, eu vou escolher o crente, amigo meu, ovelha minha aqui, conversamos, há uma diferença entre time de futebol, mas tirando isso, tudo certo. Agora, essa é uma questão. Agora, tem um médico ruim, o cara de 10 cirurgias, um só se salvou. E ele é crente. E tem um outro. O outro é ateu mesmo, daqueles ateus, assim, eu vou colocar baixo mesmo, né? Fala mal de Deus e tudo mais, é ateu e fala mal de Deus. E essas coisas todas. Só que de 10 cirurgias, 10 bem feitas. Qual que você escolhe? Deus capacitou esse ateu, né? Deu capacidade a ele para fazer boas cirurgias. Então, às vezes, a gente tem algumas dessas coisas e não entende que Deus é que capacitou essas pessoas. É nós vermos a graça de Deus, mesmo na vida de um ímpio, mesmo no governo de um ímpio, mesmo na sabedoria de um ímpio, vermos a graça de Deus. Música, gente. Quanta música linda, feitas por ímpios. Pessoas que não querem saber nada do Senhor. E que às vezes traz tranquilidade para a gente, paz a gente, e assim é essa graça comum. Então, graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Isso que a gente tem que deixar. Opa, tem uma que a gente tem que ler aqui. Diferentemente da graça comum, a graça que leva pessoas à salvação, muitas vezes chamada de graça salvadora ou graça especial. Então existe a graça comum e a graça especial. A graça comum não salva, mas a graça especial salva. A graça comum é para crentes e não crentes. A graça especial, ou salvífica, ou salvadora, é específica para os eleitos de Deus. A gente tem que entender essa distinção aí.
Naturalmente, quando falamos a respeito da graça comum e da graça salvadora, não estamos sugerindo que há duas diferentes espécies de graça no próprio Deus, mas apenas estamos dizendo que a graça de Deus se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes. A graça comum é diferente da graça salvadora quanto aos seus resultados, isto é, ela não traz salvação. Os seus destinatários é dada aos crentes e descrentes igualmente. E a fonte, ela, graça comum, não flui diretamente da obra expiatória de Cristo, visto que a morte dele não obtém nenhuma medida de perdão para os descrentes. Então, eles recebem esses benefícios da graça, mas ela não salva. O que nos salva é somente a graça especial ou salvadora. Por isso que alguns teólogos tiram da teologia da salvação a graça comum, porque não está falando de salvação, está falando dos atributos de Deus. Mas muitos teólogos reformados colocam a graça comum dentro da teologia, teologia da salvação, para nós compreendermos como que Deus age de maneira especial na vida dos crentes. Graça comum não significa quem a recebe será salvo. Mais uma vez reforçando isso. Mesmo a porção excepcional de graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Até as pessoas mais habilidosas, mais inteligentes, mais ricas e poderosas no mundo ainda carecem do Evangelho de Jesus Cristo ou serão condenadas eternamente. Os nossos vizinhos mais bondosos, de moral mais elevada, ainda carecem do Evangelho de Jesus Cristo, ou serão condenados eternamente. Exteriormente pode parecer que eles não têm necessidade alguma, mas a Escritura ainda diz que os descrentes são inimigos de Deus e são contra Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo e só pensam nas coisas terrenas, sendo, por natureza, merecedores da ira de Deus. Por mais bondosos que eles sejam, por mais capacidade que Deus deu a eles a fazer determinadas coisas, eles ainda carecem do Evangelho do Senhor Jesus. Porque salvação é somente pela graça e não pelos meus méritos. Por isso que a gente tem que entender isso. Porque a gente pode achar que porque Deus derrama a graça sobre a pessoa está salva. Deus derrama até bondade, dá ética às pessoas, dá uma consciência moral à pessoa, nós pensamos que ela é tão santa que merece a salvação. Ah, mas ela era muito boazinha. Então ela deve ter ido para o céu. É só a graça de Deus que nos leva para o céu. Isso que nós temos que compreender e entender. Então devemos ser também, devemos ter, não é devemos ser, devemos ter cuidado em não rejeitar as coisas boas que os descrentes fazem, considerando-as totalmente má. Porque se é Deus que derrama essa graça, nós devemos ver Deus agindo na vida até do descrente. Pela graça comum, os descrentes fazem algumas coisas boas e devemos ver a mão de Deus nelas, sendo agraciados por elas, como, por exemplo, nas amizades, em cada ato de bondade, no que elas trazem de bênção para outras pessoas. Tudo isso, embora os descrentes não saibam, procede em última análise de Deus, e Deus merece a glória por tudo isso. A pessoa que deu um trabalho para você, você fala, que maravilha, ele não é crente, mas Deus estava por detrás, abençoando a vida dele, para que ele pudesse contratar você fosse abençoado. Muitas vezes, como a palavra de Deus mesmo diz, que a mulher crente santifica o marido não crente. O marido não crente é abençoado na sua casa por causa de um crente. O contrário também, o marido crente abençoa, santifica a mulher não crente. Do contrário, vossos filhos seriam incrédulos, não seriam do Senhor, não receberiam a graça do Senhor. Então, às vezes, por causa de Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa a casa, por causa de um cristão que está ali, um salvo que está ali. É importante nós compreendermos isso e vermos a glória de Deus agindo ali. Estava conversando com uma
jovem que entrou na faculdade fazer biologia, e ela estava preocupada que as matérias, olha só, tudo é evolução, e pastor, como que é? Porque as células dividem assim, que faz assim, é uma coisa, e o professor fala que não tem nenhuma ação de Deus. Eu estava preocupado, falei, filha, veja Deus na grandeza, né, do microcosmo, do macrocosmo, de tudo. Começa a ver a beleza de Deus. O seu professor está dizendo que não tem ação de Deus, mas veja, se conseguiria sem a ação de Deus. Começa a ver as coisas e analisar biologicamente as coisas, vendo como que Deus é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Ainda que os nossos olhos não podem ver, a gente pode ver, você, pelo microscópio ali, você pode ver a ação, coisas maravilhosas. Pode estudar coisas maravilhosas. Os homens estão dizendo que é uma causa natural, mas tem um Deus por detrás de tudo isso. Depois de um tempo, eu falo, pastor, que maravilha. Como que Deus é maravilhoso. Eu ver Deus nas mínimas coisas, nas grandes coisas. Que maravilhoso que é. Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas e é só ver Deus por detrás de muitas coisas e de pessoas que, sem saber, Deus colocou ali para nos abençoar. É isso que a gente tem que ver. E a doutrina da graça comum deveria estimular a gente também, e o nosso coração, a gratidão muito maior a Deus. Quando descemos uma rua e vemos casas, jardins e famílias vivendo em segurança, ou quando negociamos no mercado e vemos os resultados abundantes do progresso tecnológico, ou quando andamos pelos bosques e vemos a beleza da natureza, ou quando somos protegidos pelas autoridades, ou quando somos educados no vasto conhecimento humano, devemos perceber não somente que Deus, em sua soberania, é responsável, último, por todas essas bênçãos, mas também que Deus as tem concedido aos descrentes, embora eles não tenham absolutamente nenhum mérito com relação a elas. Essas bênçãos do mundo não são apenas evidências do poder e sabedoria de Deus, mas a manifestação contínua da sua graça abundante. A percepção deste fato deveria fazer nosso coração se encher de gratidão a Deus em cada atividade de nossa vida. A gente reconhecer essa graça e ver essa graça comum deve nos levar a agradecer a Deus por tantas coisas que as pessoas fazem, como Deus capacitou o homem de fazer coisas maravilhosas. A gente vê Deus agindo através da sua natureza, através da sua criatura. Que nós possamos compreender e entender essa questão da graça comum. Por isso, Deus abençoa também o não crente. Agora, por Ele abençoar, não quer dizer que o não crente é salvo. Por isso, nós temos que entender a doutrina da salvação, e mais ainda, começando pela ordem da salvação, para nós compreendermos como que Deus age, como que Deus manifesta, como que Deus trabalha na nossa vida com respeito à nossa salvação. Tá bom? Então, nós vamos caminhar agora na ordem da salvação. A ordem da salvação, ou ordo salutis, é correspondente em latim para ordem da salvação, que se refere à sequência de etapas conceituais envolvidas na salvação do cristão. É uma sequência lógica e não cronológica. Algumas ocorrem sequencialmente, enquanto outras instantaneamente. O que segue é a compreensão clássica da teologia reformada sobre a maneira pela qual Deus salva o seu povo. Então, é uma maneira que os teólogos tiveram de estudar e como que ocorre a salvação. E mais uma vez, mas para que eu tenho que estudar isso, pastor? Para que eu tenho que saber isso? Para que a gente não caia em alguns erros teológicos. Porque se eu compreendo de maneira lógica como que Deus age para me salvar, quando surgir alguma outra teologia fora disso, eu vou compreender, tem alguma coisa errada aqui. Um exemplo, né? Dentro da teologia católica. Como que é a ordem da salvação na teologia católica? A salvação para o católico começa na regeneração. Nós, para regenerar,
ainda aconteceu alguns passos anteriores. Para a Igreja Católica, não. Acontece na regeneração. E como que ocorre essa regeneração? Só ocorre através do batismo. O batismo salva dentro da teologia católica. Por isso a criança tem que ser batizada logo, para que ela não morra pagã. Então, esse conceito de teologia vai gerar todo um agir, um mover dentro da comunidade e até da sociedade. Imagine o desespero de um pai, de uma mãe. O meu filho está doente, tem que chamar o padre, tem que chamar alguém para batizar. O batismo dentro da Igreja Católica é o único sacramento que qualquer um pode realizar se há iminência da morte. E não foi batizado, né? A criança. O médico pode batizar qualquer um para que ela não morra pagã. Isso é um conceito. Esse conceito muda toda uma comunidade de os meus sentimentos, as minhas ações, por causa de uma teologia. Dentro da teologia arminiana, onde começa a salvação? Começa no crer. Eu creio em Deus. Então, a partir daí, muitas coisas vão acontecendo. Dentro da teologia, algumas áreas que são bem diferentes da teologia reformada. E isso vai implicar em muitas coisas na minha vida e como que eu vou adorar a Deus, como vou servir a Deus, através da teologia que a gente segue. Por isso, o nosso curso é um curso básico de teologia reformada. Porque nós entendemos que a teologia reformada está mais ligada às Escrituras. No entanto, que não tem nenhum texto nas Escrituras onde mostra só um texto a ordem da salvação. Onde nós podemos ver, vai acontecer assim, assim, assado. Só um momentinho. Como o texto que nós lemos em Romanos. Deus chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. Mas há outros textos que está invertido, né? A questão da justificação e da santificação. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados. Dentro da teologia reformada, a justificação vem antes da santificação. Mas como que esse texto diz assim que primeiro a santificação? Depois você vai pegar outros textos que vem primeiro a justificação, depois vem a santificação. Mas o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Ó, nós fomos santificados, nós fomos justificados, porque tudo isso ocorre de uma maneira instantânea. Não é uma coisinha cronológica. Primeiro eu fui, agora eu estou santo, depois eu vou ser justificado, depois de um tempo. É tudo instantâneo. É algo muito rápido. Essas coisas aqui são instantâneas. Outras vão demorar, como a glorificação. Então, é só quando Cristo vir, ou eu ir para Cristo, é que eu vou ter a glorificação. Então, é uma maneira lógica, não cronológica, de como que age a salvação na nossa vida. Tá, ok? Eu trouxe um mapa para vocês verem aí, para a gente compreender um pouquinho sobre essa ordem da salvação. Tá bom? Depois eu vou aumentar isso daqui. De baixo para cima, tá? Nós temos a eleição, o chamado, então Deus escolheu. Depois a gente vai destrinchar cada pedaço aqui, tá bom? Então tem a eleição, antes da fundação do mundo, Deus nos chama, Deus nos regenera. Que nem na teologia católica, a regeneração é primeiro. Depois que vem o chamado. Né? Eu sou regenerado, aí depois, através da igreja, que vai ter o chamado. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus nos elegeu, nos chama e nos regenera. Depois da regeneração tem a conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Que nem esses fatos todos aqui, ó, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, e eu falo até a perseverança, são coisas instantâneas. É no ato. Não é que primeiro, então, eu tive... Não, a eleição, sim. Deus me escolheu antes da fundação do mundo.
O chamado é no tempo de Deus. Deus me chamou várias vezes, né, mas eu realmente não pude resistir ao chamado de Deus aos 20 anos de idade. Em agosto agora, domingo agora vai fazer 29 anos em que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, arrependido pelos meus pecados. E então, um ano anterior, meu irmão tinha me chamado para vir na igreja. Ouvi o evangelho, falei, que negócio doido, não quero esse negócio não, vou embora. Mas não tem jeito de escapar. O chamado de Deus é irresistível. Então, esses fatos acontecem instantaneamente. E depois nós temos a glorificação, que é depois. Dentro disso daí, tem um outro mapinha aqui especificando, tá? Vai ter no seu PowerPoint, quando mandar lá no grupo. Isso aqui está no site Voltemos ao Evangelho. Você consegue esse desenho e tem muitos outros muito bom. Tá? O site, você pode buscar lá, Voltemos ao Evangelho. Tem textos bons, tem teologia boa. Então, aqui já está mais clarinho, né? Eleição, chamado, regeneração, conversão e adoção. Primeira parte. E depois nós vemos a segunda parte. A santificação, a perseverança e a glorificação. Eu gostei dos desenhos, certo? Então, assim que procede a ordem da salvação. As Escrituras não mostram claramente a ordem pelas quais as doutrinas vão realizar. Os teólogos fizeram isso para a gente compreender como a salvação é aplicada na nossa vida, certo? Vamos caminhar aqui, no nosso texto. Ordem da salvação. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Um texto que a gente usou aqui em Romanos 8. Também nós o texto de 1 Coríntios. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E tem outros textos também. Mas você vê que como que Paulo trabalha, que houve um chamado. Você pegar Efésios capítulo 1, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, Cristo Jesus vem para nos salvar, o Espírito Santo nos cela, há uma ordem que ele coloca ali. Então, vendo sempre essa ordem, que sempre tem uma origem, tem um final, os teólogos elaboraram isso. Para quê? Para que nós não venhamos cair em algumas heresias, alguns conceitos errados da palavra do Senhor, de alguns outros teólogos e tudo mais. Por isso que é importante a gente estudar como que procede a salvação, como que Deus age, como que Deus trabalha na nossa vida. Então, a ordem de salvação, vamos pegar os textos aí, tá? Caminhando. A eleição, primeiro passo. Deus, em sua soberania e presciência, escolhe, antes da fundação do mundo, aqueles pecadores que seriam salvos pela graça. Então, é Deus quem escolheu. E quando que Deus escolheu? Antes da fundação do mundo. Está claro o texto. Vamos ler o texto, Efésios. Por isso que às vezes algumas pessoas falam assim, mas não existe esse negócio de predestinação. E eu falo, mas certeza que não existe? Eu vou ver aqui na Bíblia se não existe mesmo esse negócio de predestinação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolha, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou. É nessa predestinação que eu creio. Desse Deus que me predestinou antes da fundação do mundo. Eu posso não compreender, mas está escrito aqui, e eu confio mais na palavra do Senhor do que conceitos filosóficos, do que até teologias humanas, né? Se é possível, teologias humanas, mas feitas por homens para dar razão às suas próprias fés, à sua própria fé. Então, aqui está claro que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Depois nós vamos ver que Jesus Cristo vem nos salvar, vem nos dar a redenção em Jesus Cristo, para quê? Para o louvor da sua glória. Depois o Espírito Santo vem nos selar, para quê?
para o louvor da sua glória. Há uma ordem, e toda essa ordem é para o louvor da glória do Senhor. Então, está bem claro o texto. Nós temos também o chamado de Deus. Deus não só elege, mas também Deus nos chama pela proclamação da palavra, chama aqueles que Ele mesmo escolheu. E esses respondem com fé salvadora que o próprio Deus gera no coração do homem. É Deus que age. Sempre é Deus. O agir, a manifestação, desde o Antigo Testamento. Sempre foi ação, agir e mover de Deus. A regeneração, Deus aplica no novo nascimento, ou seja, concede vida ao que foi chamado, que outrora estava morto em seus delitos e pecados. A conversão, né? Algumas teologias vão colocar arrependimento e fé, ou fé e arrependimento. Tudo isso, a fé é um dom de Deus, mas que está dentro da conversão. Deus move no nosso coração e mente para responder positivamente ao Evangelho, chamado do Evangelho, arrependendo-nos dos pecados e colocando nossa fé em Cristo Jesus. Justificados, Deus nos declara justos, perdoando os nossos pecados, imputando a justiça de Cristo em nós. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu coloquei, né? A adoção. A adoção. Deus nos adota como filhos, nos tornando membros de sua família, agora não mais escravos de Satanás, mas filhos de Deus. Esse conceito, né? Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Os filhos são salvos pelo Senhor Jesus. Os chamados pelo Evangelho. Os arrependidos que creem que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus. Não que todo mundo é filho de Deus, ainda que é politicamente correto, né? Entre aspas. Santificação, a cada dia vai nos tornando mais santos, conforme a imagem de Jesus Cristo, à medida que renunciamos o pecado. É um trabalho de Deus, mas que nós temos nossa responsabilidade também. Deus nos concede o Espírito Santo nos move para que nós possamos andar em santidade. E tem que ser uma crescente, mas eu posso cair. Como o Provérbios diz que o justo pode cair sete vezes, e de todas o Senhor o levanta. Isso não quer dizer, que o Senhor caiu 8 vezes, o Senhor não vai levantar mais eu. Isso não quer dizer que Deus, o justo, arrependido, Deus vai colocar de pé. O diabo sim quer você prostrado, não reconhecendo o perdão de Deus. Mas o Espírito afirma conosco, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. E em 1 João ainda vai dizer, e se o seu coração te acusar, Deus é maior que o seu coração. Deus é maior que o nosso coração. Está disposto a nos perdoar, nos santificar. A perseverança, né? Deus é que vai nos sustentar durante a nossa caminhada aqui na terra. Todos aqueles que foram regenerados e justificados por Deus irão perseverar até o fim de suas vidas. E a glorificação. Deus finalmente vai remover todo vestígio e traços do pecado que ainda permanecem em nós e vai nos dar um corpo glorificado, ressurreto. É assim que Deus faz. Essa obra é uma questão lógica. Deus chama, Deus regenera, a conversão, a justificação, a adoção, Deus santifica, ajuda na nossa caminhada até chegar na glória eterna. Então, por isso tem essa ordem da salvação, para que não venha começar, né? Algumas teologias vão dizer que se eu for muito santo, aí eu vou ser salvo. Então, imagina essa pessoa, e tem algumas, né? A teologia até da perda da salvação. É mais ou menos assim, se eu estiver santo e Jesus voltar, chegar naquela hora, eu vou para o céu. Mas se eu pecar e não me arrepender e Jesus voltar, vou para o inferno. Vivi a vida inteira uma vida santa. Fui dar uma volta no carro, né? Depois de 60 anos, fui dar uma volta no carro, xinguei meio mundo lá.
Não deu tempo de pedir perdão. Deus me perdoa. Jesus voltou, fiquei. Imagina a angústia de uma pessoa dessa. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou mais. Como que vai ser? É uma luta, enquanto que a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, e que eu tenho que viver em santidade, mas por causa ainda do pecado em mim, ainda cometo alguns pecados que não agradam a Deus. Mas se eu sou filho de Deus, eu sempre vou ser filho de Deus. Apesar das minhas falhas, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Como que conhecer essa graça de Deus através da teologia traz paz ao nosso coração, traz consolo ao nosso coração. Por isso que é importante nós estudarmos isso. Porque se a minha vida, a ordem da minha salvação começa na santificação, eu nunca ia conseguir ser salvo. Por isso, dentro da teologia, a gente pode ver que Deus nos chamou antes. E esse mesmo Deus que nos chama, que elegeu, escolheu antes da fundação do mundo, Ele vai no momento certo me chamar, e me chamando, Ele vai agir tudo isso aqui: regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, para que eu possa andar diante do Senhor e um dia estar na glória eterna. Tudo é obra de Deus. Terminando, a gente aplicar a salvação na nossa vida, essa ordem da salvação na nossa vida. Conhecer a ordem da salvação aumenta nosso louvor a Deus e diminui o nosso orgulho. Se tudo vem de Deus, toda ação é de Deus, eu tenho que apenas me humilhar diante do Senhor e render graças. E muitas vezes bater no peito e dizer: Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim, pecador. E não assim, eu sou salvo, posso fazer o que eu quero e pronto, não. O salvo se humilha e agradece a Deus por tão grande salvação. Então, conhecer isso, essa teologia, essa sequência, tem que nos colocar de joelhos e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Como eu falei em Efésios capítulo 1, ali, 3 vezes, Deus nos predestina para o louvor da sua glória. Jesus Cristo nos salva para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos sela para o louvor da sua glória, né? Que até nós chegarmos nos céus, selado pelo Espírito Santo, guardado. Ninguém mais tira essa salvação em mim. Tudo isso para o louvor da sua glória. Tem que render glórias a Deus. Conhecer a ordem da salvação nos traz consolo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para nós sermos a imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para nós nos parecermos com Cristo. O contrário desse versículo também é real. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. A riqueza daquele que não ama a Deus coopera para o mal dele. O carro zero daquele coopera para o mal dele. A boa saúde daquele que não ama a Deus coopera para o mal dele. Porque ele está pensando que porque ele tem tudo isso, estou salvo. Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Por isso, conhecer essa ordem da salvação nos traz consolo, porque nós dependemos totalmente de Deus. Se dependêssemos de nós mesmos, estaríamos perdidos. E por último, tem que levar a gente a evangelizar, porque é salvos. E Deus derrama ainda, espera, não vem ainda esperando que alguns cheguem ao arrependimento, desejando que outros venham ao arrependimento, para que nós possamos evangelizar e levar a salvação. Esse mesmo Deus que chama, diz que lá no céu terão salvos de todos os povos, tribos, línguas e raças. Por isso nós vamos pregar o evangelho para todos os povos, tribos, línguas e raças, porque em todos esses há salvos do Senhor Jesus. E o que cabe a mim é somente pregar, porque quem sabe que vai ser salvo é Deus. Eu não sei, então eu tenho que pregar. Por que eu tenho que pregar se Deus já sabe? Porque Ele mandou. É ordem.
Ele sabe, eu não, por isso eu tenho que pregar. E eu vou ser um instrumento de Deus para proclamar o evangelho e a pessoa ser salva. Sempre a teologia tem que gerar propósito e vida em nossa vida. Amém? Vamos encerrar por aqui. Vamos orar mais uma vez.